Olá a todos, olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo desse projeto de escola continuada, de estudo de escola continuada. Seja muito bem-vindo a, a mais esse vídeo que nós estamos fazendo sobre os nossos encontros, sobre esse projeto nas pegadas de Paulo de Tarso. Eu sempre relembro que nós estamos com duas vertentes do projeto. Um é o Clube do Livro Espírita, que cada associado recebe um livro novo a todo mês. E o segundo é essa série de vídeos que estamos colocando aqui para falar sobre escola de iniciação das civilizações antigas. E esse primeiro módulo está falando sobre a civilização do Antigo Egito. Sejam todos bem-vindos. Estamos apenas agora com o módulo online. Então, se quem estiver vendo o vídeo que fez escola de aprendiz do Evangelho, que concluiu a escola de aprendiz do Evangelho e queira fazer parte, entre em contato pelos dados que estarão na descrição do vídeo. Sejam todos bem-vindos e que possamos juntos aprendermos um pouco mais sobre esses conceitos iniciáticos. E sem mais delongas, vamos aqui já partir para o compartilhamento do que nós estudamos no último encontro. Muito bem. Vamos deixar aqui no cantinho. Perfeito. Então, esse é um projeto de escola continuada, escolas iniciáticas do passado. O Egito Antigo é esse primeiro módulo. Como sempre, gostamos aqui de deixar os nossos objetivos, né? Então, os objetivos que temos com esse projeto é estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do testemunho. Nós finalizamos o estudo do livro O Caibalho no dia 24/7, foi o último encontro sobre esse livro, o estudo sobre esse livro. Estudamos o capítulo 15º, capítulo 15, que falava sobre os axiomas herméticos. Foi muito legal estudar esse livro. Para quem está acompanhando a série de vídeos que estamos colocando aqui, ou aqueles que estão acompanhando nos grupos, ou no grupo de estudo, nos grupos de estudos que estávamos fazendo sobre esse livro, foi muito gratificante, e, pelo menos eu vou falar por mim, foi muito bom. Fizemos várias correlações entre o que estudamos na iniciação espírita, na escola de aprendiz do Evangelho, e sobre os conceitos herméticos trazidos por esses três iniciados no livro O Caibalho, baseado nos princípios herméticos. Agora, vamos estudar esse livro que fala sobre também ensinamentos, leis, princípios ou frases, né, trazidas na Tábua de Esmeralda. E vamos estudar esse livro aqui, da Tábua Esmeralda. E aqui está a agenda dos nossos encontros, né? Então, no dia 7/8, realizamos o 12º encontro, o encontro 12, onde fizemos a apresentação que estamos gerando esse vídeo. No dia 21/8, será o 13º encontro, estudaremos a primeira parte do livro, das páginas 6 à página 34, e assim sucessivamente, conforme está sendo colocado aqui, a cada dia, a cada encontro, estudaremos uma parte do livro, e em consequência desse estudo, são gerados esses vídeos que estamos compartilhando aqui nesse projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Muito bom. E terminaremos esse livro
correr tudo dentro do planejado, dia 11/12, que vai ser o nosso 20º encontro esse ano, e finalizaremos o primeiro módulo do estudo, desse projeto de estudo de escola continuada, que é estudar o Antigo Egito. Finalizaremos no dia 11/12. É claro que aqui não temos a intenção e muito menos a pretensão de esgotarmos todos os assuntos. São vários livros fantásticos de conceitos iniciáticos profundos que eu recomendo que cada um de nós aqui que estamos relacionados a esses estudos ou acompanhando os vídeos, que possa se aprofundar nesses estudos e assim buscar novos conceitos, mais informações, que é muito, muito, muito gratificante e nos auxilia muito no nosso dia a dia. E eu posso falar por mim mesmo, está me auxiliando muito no meu dia a dia, colocar esses preceitos, esses princípios em prática na minha vivência diária. Muito bem, na Tábua Esmeralda, então nós vamos estudar esse livro. Logo no começo do livro, o autor, ele traz o seguinte dizer de Albert Einstein: a coisa mais bonita que podemos experimentar é o mistério. Ele é a fonte de toda a ciência e a arte verdadeira. Para aquele quem a emoção é uma estranha, que não consegue mais se maravilhar por um momento e se envolver com o fascínio, é como o morto. Os seus olhos estão fechados. Albert Einstein. Então, eu fui pesquisar, é claro, né? Estava no livro, mas mesmo assim, o meu conselho é sempre, minha sugestão, né? Não gosto nem de dar muito conselho, mas minha sugestão é sempre da gente buscar por nós mesmos as informações. Então, eu fui pesquisar para ver se essa frase aqui era de Albert Einstein, que estava no livro. Não é questão de duvidar, mas é questão de confirmar, de buscar as informações, de ficar mais inteirados com aquilo que está sendo escrito ali, porque Albert Einstein não é português, não escreve em português, né? Então, é um alemão, possivelmente escreve em alemão ou em inglês. Então, eu fui lá ver as traduções que eu encontrei. Realmente, essa frase é de Albert Einstein. Ela tem proximidade de tradução. A tradução que eu encontrei é um pouquinho diferente, mas eu coloquei exatamente o que está no livro, porque nós estamos estudando o livro. E aqui ele fala sobre experimentar o mistério, né? Se o maravilhoso aí ter, sabe, conseguir ser envolvido por uma emoção desses mistérios, ser envolvido por um fascínio. E o Antigo Egito, ele gera isso, né? Um fascínio, uma emoção, mas nós aqui estamos estudando o Antigo Egito, os preceitos deles, não com a mentalidade do sobrenatural, do mistério, mas sim de ordem prática, para trazer esses ensinamentos para a nossa vivência comum. Pegar esses preceitos, tentar entender esses preceitos alinhado com os preceitos ou fazendo cruzamento, né, dessas informações ou desses ensinamentos ou dessas leis com aquilo que a gente conhece naquela linha hebraica, cristã, espírita, ao qual nós fizemos a nossa iniciação nas escolas de aprendiz do Evangelho, e tentar agregar mais valores, mas sempre com os pés no chão, né? Sempre não sendo envolvido por coisas maravilhosas, fantásticas, inusitadas, né? Deixar esse mistério nos envolver, apesar de o mistério fazer parte aí de fascínio, de mover as nossas energias, mas sempre com a racionalidade que o Espiritismo nos prega, sempre com a razão. Muito bem, então vamos entrando aqui na Pedra Esmeralda, ou na Tábua de Esmeralda. Essa Tábua de Esmeralda, quando a gente busca, né, a informação sobre ela, vai fazer alguma pesquisa, geralmente
A primeira imagem que aparece é essa, como se fosse uma pedra de esmeralda escritas, né, em baixo relevo, com uma simbologia não muito conhecida, e ela é atribuída a Hermes Trismegisto. Lembrando, Hermes Trismegisto é Trismegisto, 3 vezes sábio, 3 vezes grande, né? Muito bom. E também nós podemos fazer essa correlação, né, de Hermes com o rei, ou, desculpa, com o deus Tote. Então, Tote, na representação, na simbologia egípcia, é uma pessoa com cabeça de íris, que sempre vai estar com alguma tabuleta, alguma coisa na mão, escrevendo, porque a definição desse Deus é escriba dos deuses, quer dizer, aquele que pega as leis divinas, as mensagens divinas, os ensinamentos divinos e escreve para a humanidade esses ensinamentos, materializa esses ensinamentos na pedra, na tábua de esmeralda ou nos papiros e por aí vai. Então, sempre associam Hermes Trismegisto a quando ele é deusificado, né, ele se torna um deus nessa figura do deus Tote, o deus da sabedoria, do conhecimento, da ciência, né? Também da cura. Olha só quanta atribuição tem essa figura lendária e mítica, né, do Hermes ou do deus Tote. Lembrando sempre, a tábua de esmeralda, ela é uma coisa física, ninguém encontrou ainda, ninguém sabe aonde está, se existiu realmente ela fisicamente, possivelmente ela é uma simbologia, ela é mítica, né? Ela é uma simbologia mítica. E aqui fazemos sempre um paralelo dessa simbologia, né, de materializar as coisas em algo concreto. Então, quer dizer, o escriba de Deus, ele cata as escrituras enviadas pelos deuses ou pelo Deus e coloca em algo materializando. E a simbologia da pedra, né, aquela pedra que dura, que permanece, que é perene. Então, aqui atrás de mim, aqui, ó, vocês podem ver que existem no Egito coisas milenares, né? De 3.000 anos atrás ou até mais, porque foram construídos em pedra, coisa que perdura com o passar do tempo. Então, a esfinge e a pirâmide, a grande pirâmide no platô de Gizé, elas são essa simbologia das coisas que perduram. E outra coisa bem interessante que vemos na mitologia, nas tradições egípcias, é a esmeralda, né? A esmeralda, né? O verde, a pedra esmeralda, além de ser uma pedra preciosa, muito valorizada no Antigo Egito, também tem uma simbologia por trás dela, né? Quando a gente pega e aprendemos isso na nossa infância, no colégio, né? Nas misturas das cores, a gente pega para formar o verde, nós misturamos, a mistura do azul com o amarelo. Então, misturamos o azul e o amarelo, dá o verde. E trazendo na simbologia e na mitologia egípcia, o azul significa os céus, né? E o amarelo, a terra, que seria mais ou menos nós estarmos sempre com os pés na terra e a mente no céu, forma-se essa coisa preciosa, o verde, a tábua de esmeralda, que a esmeralda é verde, e também associa isso, nós, seres humanos, que somos a mistura dos céus e da terra. Então, que nós possamos sempre ter aos nossos pés, essa também é uma filosofia iniciática, né? Sempre andando na terra, andando na matéria, porque a terra simbologia a matéria, né? O amarelo, a matéria, a terra, e o azul
simboliza o céu, a espiritualidade, o nosso lado espiritual. Então, nós, quando estamos aqui na Terra, temos um pouco da Terra, um pouco do céu, e isso vai misturando e transformando nessa simbologia da uma delas, né, da tábua esmeralda, mas que nós possamos sempre ter os pés na terra e a mente nos céus, quer dizer, andamos aqui na matéria, precisamos da matéria, mas nunca nos esqueçamos que somos espíritos e estamos e temos que estarmos sempre ligados com as coisas espirituais. E o Antigo Egito já tinha no seu cerne, né, quem estuda lá a civilização vê como eles se preparavam para viver na Terra, se preparando para voltar aos céus, os reinos dos céus, o nome que a gente quiser dar, a dimensão do espírito, não importa, cada um com a sua terminologia. Muito bem. Então, quando pesquisamos sobre a tábua esmeralda, nós vamos buscar aí na internet ou nas nossas pesquisas, a gente vai ver que alguns textos, principalmente de origem arábica, né? Então, esses textos, né, do século IV, do século V, bem lá nos anos 600, 800, do século XII, século VII, todos esses textos, né, desses nomes aí bem difíceis de pronunciar, né, a gente vê que já existiam alguns fragmentos, né, que falavam sobre a tábua esmeralda. Então, a tábua de esmeralda, ela não tem os escritos muito achados, eles num só compilamento e numa escritura única antiga. Então, muitos creiam que eles foram criados na Idade Média, então é uma criação medieval, mas veremos que existem vários textos e escrituras também, né, nos monumentos egípcios falando desses preceitos. Então, aqui é um que, se a gente procurar na internet, a gente vai achar, né, que está um texto em latim, falando de Hermes Trismegisto, falando dessa tábua esmeralda. É um dos mais antigos que nós temos, ele ainda inteiro, né, na íntegra, falando sobre isso. Também temos esse texto aqui, que é árabe. Então, vejamos que ele é extraído de um livro, né, o Secretum Secretorium, Os Segredos dos Segredos, né? Esse livro, esse aqui é uma página dessa versão em árabe, mas ele existe, esse livro, dá para a gente pesquisar. Isso aí nós estamos falando que é de quase 1000 anos atrás, né, do ano 1140 depois de Cristo, então da nossa era aqui já. Então, 1000 anos depois de Cristo já tinham esse texto árabe aí, falando sobre esses termos ou aquilo que está compilado na Tábua de Esmeralda. Muito interessante. Então, a gente vê que são coisas que a gente tem quase 1000 anos aí, ou mais de 1000 anos, já com a escritura ou com a evidência física. Muito bom. Então, o Secretum Secretorium, né, os segredos dos segredos, esse Secretum Secretorium está em latim, né? Segredos dos segredos, o livro da ciência do governo, do bom ordenador do governo. É uma tradução latina, né, da metade do século XII, 1140, de um tratado enciclopédio árabe do século X. Então, apesar dele ser citado no século XII, ele já é do século X.
com variados tópicos, incluindo arte de governar, ética, fisionomia, astrologia, alquimia, magia, medicina, etc. Então, a gente vê que esse tratado já tinha várias partes nesse tratado que atribuíam partes era citado partes da Tábua de Esmeralda. É muito interessante isso, e nós estamos falando sobre isso para não achar que é algo muito irrealista, ou muito místico. São coisas reais que são tratados, pode ver que era para falar de coisas éticas, né? De como que um governo tem que fazer para ser tido como um bom governo. Então, coisas que servem para a iniciação, servem para a gente refletir no nosso dia a dia. Então, a Tábua de Esmeralda é um tratado, ou são ensinamentos, preceitos, o jeito que a gente quiser chamar, depende de quem está traduzindo isso, ele varia dessas frases ou desses ensinamentos, de 13 a 15 ensinamentos, a 15 frases, então a gente fica variando, dependendo da tradução, uns textos você acha com 13, outros você acha com 15, eles variam, e nós vamos estudar isso metodicamente durante os nossos encontros nesse segundo semestre do ano de 2022. Então, aqui em latim, né, o primeiro, ele está sendo colocado cada um desses tratados, né? Então, é certo, é verdade, é verdadeiro o que ele está falando, e assim sucessivamente. Aqui ele está sendo extraído desse secreto, um secretório, então, como ele está em latim, esse documento é em latim, está sendo colocado aqui em latim, aqui é 15, né? As 15 frases que iremos estudar detalhadamente no decorrer dos nossos encontros, dos nossos estudos. Tudo bem? Muito bom. Então, aqui é a primeira parte que a gente está vendo de cada um desses elementos. Nós vamos estudar detalhadamente cada termo desse pela nossa agenda, que nós distribuímos esses estudos em 3 encontros. Então, do 1º ao 5º, nós vamos fazer no dia 4/9, do 6º ao 10º, no dia 18/9, e do 11º ao 15º, do dia 9/10. E aí, depois, o resto do livro, nós vamos fazer as comparações, né, com os evangelhos. Muito bem. Para o nosso próximo estudo, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar a história desse livro, né? Esse livro que está aqui, bonitão. Esse aqui, nós vamos estudar a história da Tábua Esmeralda. Então, o livro ele traz várias referências, é muito legal a gente ver que o autor ele foi pesquisar, ele pesquisou vários livros, várias correntes de pensamento, é muito interessante esse estudo, essa história. Então, da página 6 a 34, nós vamos ver como que refletiu esses ensinamentos da Tábua Esmeralda ao longo do tempo, o que cada um achava, cada livro atribuía a quem, como que foi sendo elaborado esses conceitos aí da Tábua de Esmeralda ao longo do tempo, principalmente da Idade Média até chegar agora. E muita pesquisa esse autor fez, e nós vamos detalhar ele assim, de uma maneira bem metódica. Eu acho que é bem interessante a gente se aprofundar nessas referências para que não torne uma coisa muito superficial, achando que é do fantástico ou do fabuloso. E realmente são coisas que que nós podemos utilizar como coisas concretas que existiram realmente e que podemos usar a cada dia nas nossas experiências cotidianas. Pode transformar o nosso ser, né?
Então, nós estudaremos esses conceitos antigos, às vezes não conhecemos, que às vezes não conhecemos. Então, para o próximo encontro, nós vamos estudar alguns conceitos que às vezes a gente não ouviu falar. Um deles, já ouvimos falar do livro de Enoque? Sabemos, ou nós sabemos, nós que estamos estudando, sabemos quem foi Enoque? Será que nós já ouvimos falar nesse nome, nesse livro? Sabe o que é Enoque? O que está dizendo esse livro? Aonde que se encontra esse livro? Então, até o autor ele vem fazendo algumas menções a Enoque, e eu quis trazer uma provocação aqui para quê? Para a gente buscar esses conhecimentos que muitas vezes não são divulgados, mas eles estão lá. Então, é uma forma de estimular a cada um de nós em buscar mais conhecimentos. Pode ser que a gente não concorde com esse livro, a gente acha esse livro um pouco, sei lá, exuberante ou um pouco fora do que a gente acredita, mas é nesse sentido que o estudo vem trazendo para nós, essa abertura de podermos receber essas informações, né, esses conceitos que estamos estudando, antigos que às vezes não conhecemos, e aí estamos abertos para pelo menos ouvir, ver e tirar proveito do que é bom para nós, do que não for a gente não pega, mas do que for a gente pega. E é nesse sentido vem a parte prática que a gente sempre estimula a todos nós que estamos estudando, não só ter o conhecimento, mas tentar fazer desse conhecimento algo prático, algo que a gente vai exercitar durante o estudo. Então, quanto eu estou aberto para conhecer novos conceitos ou conhecimentos? E esse momento é o momento que a gente vai fazer a partilha lá dos nossos estudos no próximo encontro. O quanto que eu estou aberto para esses conhecimentos? Ou eu sou fechado? Se alguém vem com alguma coisa nova, eu já não quero nem ouvir, porque não é assim que funciona. Como é que nós estamos abertos para esses novos conhecimentos? Então, é isso. A apresentação aqui desse primeiro encontro foi mais um bate-papo com as pessoas, apresentar o livro, colocar o cronograma de o que nós vamos estudar, e sejam muito bem-vindos aos estudos, né? Até esse próximo nosso encontro, esse próximo vídeo. Eu agradeço muito a atenção de todos, e aqueles que queiram fazer parte do grupo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um contato para poder, o número do WhatsApp, para poder entrar em contato, e aquele que queira fazer parte, apesar que tem um pré-requisito, e esse pré-requisito precisa ter terminado a iniciação espírita da escola de aprendiz do Evangelho. Então, aquele que não fez escola de aprendiz do Evangelho não pode participar do grupo de estudo, mas pode acompanhar os vídeos que estão sendo postados aqui. É claro que é aberto a todos, podem acompanhar aqui, sem dúvida nenhuma, porque temos a intenção de espalhar esses conceitos iniciáticos e trazer um pouquinho, sei lá, de estimular as pessoas a buscar algo espiritual. E aí vai a minha sugestão aqui de sempre, de nós irmos em casas espíritas que tenham a escola de aprendizes do Evangelho para poder fazer a iniciação espiritual, e veremos vários conceitos que estão sendo vinculados aqui nesses vídeos e são estudados nessa escola iniciática de aprendizes do Evangelho. Agradeço a atenção de todos, o meu muito obrigado, grande beijo, que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz de Deus. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.